que ponto chegamos? Ontem, depois da gravação do programa Pânico, eu tive o prazer de almoçar com o doutor em linguística, Daniel Lopes. De forma bem despretensiosa, nós sondamos a simpática garçonete a respeito da sua intenção de voto e a resposta nos surpreendeu. Ela nos disse o seguinte: aqui a gente é Lula, porque todo mundo é do Nordeste. Na hora, eu já perguntei, mas e daí? E a moça falou bem assim: o Bolsonaro não gosta de nordestino. Na sequência, ela mesma me confirmou com absoluta convicção que ela já tinha ouvido várias declarações e vários insultos do atual presidente da República ao povo nordestino. Claro que essas supostas falas nunca ocorreram, não teriam o menor cabimento. Essas lembranças da garçonete são invenções da sua imaginação. Esse fenômeno psicológico, descrito pela literatura científica como falsa memória, é muito comum e afeta a todos nós em maior ou menor grau. E o pior, essas falsas memórias podem ser implantadas, especialmente por repetição. Se você ouve várias vezes que algo aconteceu, é possível criar uma falsa memória relacionada a isso. De qualquer forma, eu fiquei curioso e após uma longa busca na internet, o pior que eu encontrei do presidente Bolsonaro falando com nordestinos e não sobre nordestinos foi isso aqui. Que cidade que fica lá? Tá cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica? Paticício, pô? Alguns dias depois dessa fala, Bolsonaro foi interpelado pelos seus apoiadores a respeito desse termo. A sua live, o senhor falou de pau de arara, presidente. O senhor não foi entendido. Foi uma brincadeira, senhor presidente. Foi uma brincadeira, foi. Eu sempre me referi com os amigos, né? Capa da peste, pau de arara. Eles me chamam de alemão também. Arataca, cabeçudo, pô, é isso aí, valeu. Bom, eu pessoalmente não gosto dessa coloquialidade toda, mas a gente tem que ser justo. O contexto dessas declarações mostra que o presidente usa esse linguajar tosco na brincadeira, com pessoas próximas, pessoas queridas. E esses termos não são empregados com intenção de criticar nem de ofender. Muito diferente, por exemplo, de quando Lula da Silva, em entrevista ao Ratinho, se referiu ao capial, ao caipira, ao sertanejo, como uma gente bruta, ignorante e que não é sofisticada como ele. Mas Lula já fez muito pior, inclusive demonstrando enorme preconceito contra nordestinos, por mais inacreditável que pareça. A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma não é um retirante nordestino que poderia ter preconceito. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade no Unicamp. Mas que o Lula é um desaforado, todo mundo já sabe. Além de insinuar que nordestino é retirante e ignorante, como nós acabamos de assistir, Lula sugeriu que policial não é gente, afirmou que lugar de mulher apanhar não é dentro de casa, criticou a classe média por ter mais de uma TV e ostentar demais, ofendeu o povo caipira do interior por uma suposta brutalidade, disse que manifestantes de verde e amarelo pareciam uma seita racista e chamou agricultores que não apoiam o PT de fascistas e reacionários. Se o critério é grosseria, o Lula já insultou aí quase toda a população. Mas o ponto não é esse. Assim como a jovem garçonete que eu conheci aqui em São Paulo, há milhões de nordestinos que são vítimas da propaganda petista e da imprensa militante. Como esperar que uma população vote consciente se a informação que chega para eles é distorcida? Olha o caso da garçonete, uma moça honesta, trabalhadora. Ela foi tão doutrinada e tão desinformada que ela chegou a ponto de criar uma falsa memória e afirmar para mim, com absoluta certeza, com tranquilidade, que o Bolsonaro vivia falando mal de nordestino e odiava o povo de lá, o que é uma completa mentira. Percebam que o adversário é muito maior que Lula e o PT. Nessa eleição, até do ponto de vista espiritual, nossa verdadeira missão é combater o nós contra eles. Mas é fato que durante muito tempo, a militância do PT, estimulada muitas vezes pelo senhor ou por outros líderes do partido, essa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. O senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto? Neste momento. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. Aí está o inimigo. O nós contra eles, esse discurso de ódio fomentado por essa gente baixa e esses políticos ladrões que exploram o Nordeste e a sua população há muitos anos.
uma população extraordinária, de gente resiliente, batalhadora, gente corajosa, criativa, de bem com a vida. Gente que literalmente construiu o Brasil e recebeu bem pouco por isso. A maior conquista do PT no primeiro turno não foi ganhar a eleição no Nordeste pela enésima vez. A grande vitória deles foi conseguir envenenar corações por todo o Brasil. Tudo que eles querem, tudo que o PT quer é que você se encha de rancor contra os seus irmãos brasileiros do Nordeste, que você culpe as vítimas pela vitória dos seus agressores. Eu não caio nessa. Entre o caminho do ressentimento, que divide e subtrai, ou o caminho do convencimento, que soma e multiplica, para mim a escolha é fácil. E para você? Nesse boletim Coppola, eu citei argumentos e dados oficiais suficientes sobre o Nordeste para você compartilhar e ajudar pessoas queridas do seu convívio a despertarem politicamente. E eu espero que você não tenha perdido as esperanças no Brasil.